Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se você está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações e principalmente participar comigo aqui nesse fórum de discussão pelo YouTube, de comentários e tudo mais. Assunto de hoje, seleção brasileira. Você já deve saber, hoje mais cedo o técnico Tite convocou os primeiros 24 jogadores que vão disputar as duas primeiras partidas das eliminatórias para a Copa do Catar. O Brasil joga dia 27 de março na Arena Pernambuco contra a seleção da Bolívia e no dia 31 de março enfrenta a seleção do Peru em Lima. Você já deve saber também a convocação, mas eu vou dizer aqui protocolarmente para aqueles que ainda não sabem, o Tite chamou os goleiros Ederson, Ivan e o Everton, os zagueiros Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Felipe, os laterais Daniel Alves, Danilo, Renan Lodge e Alexandro, os meias Arthur, Casemiro, Fabinho, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães e Felipe Coutinho, e os atacantes Gabriel Jesus, ele está suspenso o primeiro jogo, só joga ou só pode jogar no jogo contra o Peru, Richarlison, Roberto Firmino, o Gabigol, Neymar, Everton do Grêmio, né, o Everton Cebolinha, e o Bruno Henrique são os convocados do Tite, então, para essas primeiras rodadas das eliminatórias. Agora eu quero explicar para vocês o porquê que eu dou esse título aqui para o vídeo. Por que o Tite abandonou, mais do que isso, sepultou as suas convicções e provou isso. Convicções, eu digo, sobre tática, sobre o futebol dentro de campo. O Tite é famoso por essas tais convicções, né? Mas o que sempre me agradou muito no Tite foi a forma como ele entendia um jogo de futebol e como uma equipe deve criar repertório para atacar. Especialmente depois que ele voltou da Europa em 2015, o Tite aprimorou seu sistema de jogo e aquele time do Corinthians de 2015 dava gosto de ver, né? Não era tão forte quanto esse do Flamengo, mas dava gosto de ver, o time tinha boas alternativas de jogo, bom repertório, atacava bem e tinha uma certa mágica ali que era o tal do 4-1-4-1. Esse 4-1-4-1 do Tite foi replicado na seleção brasileira quando ele chegou e assumiu em 2016. Ele pegou a função de cada jogador do Corinthians, trocou por um cara melhor, com exceção daqueles em que o Corinthians tinha um jogador melhor, como o Fagner, por exemplo, foi algumas vezes chamado. Ele trocou, mas a função e a posição dos atletas era a mesma. O que o Ralf fez no Corinthians, o Casemiro fazia na seleção. O que o Renato Augusto fez no Corinthians, ele fazia na seleção. O que o Elias fazia no Corinthians, o Paulinho fazia na seleção. O que o Jadson fazia no Corinthians, o Felipe Coutinho fazia na seleção. O Malcom era o Neymar e o Roberto Firmino, ou o Gabriel Jesus, né, quando ele chegou na verdade, era o Wagner Love. Ou seja, era o mesmo modelo de jogo do meio para frente, né, pegando a partir do Casemiro e seguindo em frente. Pois bem, aquela seleção brasileira deu certo, né? Você fecha os olhos aí e lembre-se o momento em que o Tite assumiu. O Brasil era sexto colocado das eliminatórias para a Copa da Rússia. O Tite assume num jogo contra o líder das eliminatórias que estava invicto em casa até então. E um lugar, né, o Quito, né, na altitude, onde o Brasil não vencia havia quase 30 anos. O time vence pelo sonoro placar de 3-0, arrebentando no jogo, jogando muito. Confirma a boa fase numa boa vitória também sobre a Colômbia, num 2-1 em casa na sequência. A Colômbia vinha muito bem também, inclusive à frente do Brasil nas eliminatórias. Engata uma sequência de 8 vitórias convincentes para assumir a liderança e colocar o Brasil na Copa do Catar. O modelo de jogo naquele momento funcionou muito bem. Era muito claro, o Renato Augusto ele era um volante quando o time atacava, porque ele cumpria espaços do Marcelo pela esquerda, o Marcelo atacava, né, bastante, o Renato Augusto cumpria o espaço da esquerda e dava liberdade para o Paulinho sempre aparecer como elemento surpresa entre o meio e a faixa direita do campo, por onde jogava também Felipe Coutinho, que flutuava o campo inteiro na faixa mais mediana, né? No meio campo, no final do segundo terço e começo do último terço do campo. Neymar tinha liberdade para jogar em praticamente todo o último terço do campo e o Gabriel Jesus era um centroavante completamente móvel, né? Ele ia para o lado, ia para o outro, ele girava, fazia pivô, ele tinha uma função bastante versátil nesse ataque da seleção brasileira. Muito bem.
Quando o Brasil, na preparação para a Copa de 2018, nós tivemos um problema para esse sistema de jogo, que foi quando a coisa começou a desandar para a seleção brasileira. O Renato Augusto sofreu uma lesão séria naquele momento. E o Tite, enfrentando outras seleções fechadas, tinha optado inicialmente pela figura do Fernandinho para fazer essa função do Renato Augusto. Não funcionou, porque o Fernandinho não tem a mesma capacidade de posicionamento, a mesma imposição física e a mesma visão de jogo do Renato Augusto. Então, com a saída do Renato Augusto e o insucesso do Fernandinho na função, o Tite mudou o sistema de jogo, trouxe o Felipe Coutinho para dentro e aí ficou numa espécie de 4-1-5 quase, né? Porque o Brasil tinha, ou 4-2-3-1 na verdade, porque vinha o Paulinho não conseguia subir tanto quanto ele subia antes, porque o Felipe Coutinho jogava numa faixa mais adiantada e não marcava, né? Tem esse problema, o Felipe Coutinho não marcava, e o Paulinho tinha que ficar preso junto com o Casimiro praticamente. O Brasil não funcionou nesse esquema, e desde que esse esquema começou a ser implementado, o Tite não voltou mais àquele 4-1-4-1 naquele modelo de jogo que ele tanto acreditava. E isso me intrigou sempre. E eu sempre acreditei que o Tite não conseguia voltar para aquele modelo porque o Renato Augusto não conseguia voltar a jogar em alto nível. O Renato Augusto está na China, como o Paulinho também está na China, mas gerou-se um certo preconceito contra a figura dos dois por terem sido peças do Corinthians e o Tite ter levado para a seleção e depois não ter ganhado a Copa do Mundo. Os dois ficaram mal vistos pela mídia, pela imprensa, né, de forma geral, e pela torcida também. O Tite abandonou Paulinho e Renato Augusto. E eu acho que um só funciona com o outro. Ou pelo menos nas funções dos dois. Bom, fato é que nós ficamos algum tempo sem ter um jogador brasileiro de destaque que fizesse essa função do Renato Augusto, de ritmista, que o próprio Tite sempre valorizou tanto. Eis que no ano passado surge magicamente um jogador que fazia exatamente essa mesma função, brasileiro. O nome dele, Gerson, no Flamengo. Né? A mesma função do Renato Augusto em 2015 no Corinthians era o Gerson do ano passado, esse ritmista. E aí, quando o Tite tem a chance de convocar o Gerson para voltar a testar pelo menos aquele modelo de jogo, ele deixa de convocar o Gerson, que para mim foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. O mais diferente de todos eles. O Gerson é de uma técnica, de um refinamento, de uma classe. Ele é o famoso joga de terno. E o Tite deixa de convocar o Gerson. Então, eu só posso acreditar que o Tite de fato abandonou aquele modelo de jogo 4-1-4-1. O que é uma pena. Porque foi o momento em que o time da seleção brasileira teve mais brio, envolveu mais os adversários, esteve mais próxima de vencer todos os jogos. Foi o grande momento da seleção brasileira com o Tite. E ele se nega a voltar para isso. Na Copa América, o Brasil já jogou de uma forma diferente, com dois pontas agudos, em vez de um ponta que trabalha mais a bola, né? O Tite encaixotou o Felipe Coutinho no meio de vez, né? Parece que está impossível agora de cogitar o Felipe Coutinho em uma das pontas. Aliás, o Felipe Coutinho não devia nem ter sido convocado pela má fase dele no Bayern, mas foi convocado, né? E, enfim, infelizmente a seleção brasileira o Tite parece não querer voltar para aquele modelo de jogo que deu tão certo para a seleção, e a seleção, enfim, vamos ver o que vai dar agora. Mas é uma pena, é uma pena. Eu, como torcedor da seleção brasileira, eu gosto de assistir jogo da seleção. Eu me sinto, eu não consigo entender a cabeça do Tite. Eu não sei por que ele tendo a chance de voltar a praticar aquele modelo, com o Everton Ribeiro sendo esse cara da direita, esse armador que joga pelo lado, né, fazendo a função que o Coutinho fez no começo, que o Jadson fazendo no Corinthians. Então, ele tinha as peças certas para voltar àquele esquema de jogo e ele sucumbiu à pressão da mídia. É uma pena. Torçamos para que eu esteja errado e a seleção brasileira faça um bom início de caminhada rumo à Copa do Mundo. Forte abraço. E você aí, comente nos comentários também, comente aí no vídeo o que você achou da convocação. Abraço.